Mari! Fazia tempo que eu não havia e hoje aqui você vai contribuir com o podcast, porque você está fora do país, né? E está na Sim, Europa, na Suíça, então bem-vinda. E, bom, não é todo mundo que te obrigada. conhece, Obrigada. né, da Liga, então eu vou querer que você se apresente aí. Vamos Vou lá, se falar um apresenta aí primeiro. pouquinho, assim. Meu nome é Mariana, eu sou acadêmica do oitavo período da UFNT. Sou goiana, mas cresci em Brasília, ali ensino médio já, então minha maior formação foi em Brasília. E não tinha aonde passar na faculdade, eu não tinha limites, então onde eu passasse na universidade pública eu iria. Acabei passando em Araguaína, não sabia nem que a cidade existia. Coloquei lá só na inscrição, vamos Araguaína mesmo, e deu certo. Passei em Araguaína, passei no Maranhão, passei na Bahia, mas a de Araguaína é federal, Universidade Federal. Então a gente sabe que tem um peso maior do que universidades estaduais, né, no currículo, em termos de recursos também. Então acabei optando por ir para Araguaína, mas sendo a medicina na minha vida assim é um pouco diferente porque eu não gosto muito dessa ideia de medicina por amor, não no sentido, essa frase é complicada, mas é porque não é no SUS por sentido de, amor, medicina por amor. Mas, não, ô não, Mari, só para não, fazer só para fazer um ponto aqui nessa sua uhum, meia-culpa, eu já falei, eu não sei se falei aqui no podcast, mas para vocês eu já acabei falando na Liga sobre um livro que é o Jordan Peterson, que é um psicólogo hoje famoso, que é de Harvard, até comprou uma briga da direita e paga um preço caro, acho até hoje por isso, mas ele tem um livro que chama 21 lições para a vida, ou não, 12 regras para a vida. E nesse livro, acho que capítulo 4 ele vai falar um pouquinho disso que você está querendo tocar. Então, assim, você está falando isso aqui é uma coisa muito real e própria do ser humano. E ele fala assim, quem fala assim que vai fazer medicina para ajudar o próximo, tal, na verdade, isso aqui é uma manifestação interna de egoísmo. Porque nós não está ajudando, né? sim, Você está reforçando uma assimetria de poder, onde você seria o capaz da cura e a pessoa está no pior momento, que é o sofrimento da dor, que está mais com baixa potência. Então, você tem a sua elevada competência, que dá potência, e tem alguém no pior momento da vida dela em sofrimento que abaixa a potência extrema. Então é o grau máximo de assimetria. E ele destaca esse poder mental. Então, assim, você vai falar agora, não pode falar, não precisa falar com a minha culpa, não. Isso é bem estudado e ponderado pela psicologia. Vai lá. mas essa assimetria até reforça essa hierarquização entre as profissões e até dentro da área da saúde que eu não gosto. Então, o cuidado ao paciente, e depois eu vou falar, né, um pouquinho mais para frente, até o que eu estou vendo aqui bastante, é que o cuidado ele não é cuidado se ele não for integrado. Então, não existe um médico ser o provedor da cura, o provedor desse cuidado extremo e único ao paciente, ou que seja a única profissão que pode ajudar a vida de alguém, que possa ter esse poder de ajudar pessoas. Você, em qualquer profissão que você vai fazer, você vai estar ajudando pessoas. Então, ai, Deus colocou a mão em mim, me deu uma vocação para cuidar de pessoas. Mentira. Mentira. Você, por algum motivo, se interessou pela profissão, você talvez tenha mesmo essa vocação, assim, e muito provavelmente foi influenciada pelo poder do status social, do querer ser médico, ainda mais na nossa sociedade brasileira, que a gente sabe que é uma posição de status social ainda muito alta e muito elitizada, ainda querendo ou não, não é todo mundo que consegue ser médico. A gente sabe que o caminho é muito difícil, você precisa de muito apoio financeiro, então é complicado. Mas de alguma maneira eu sempre quis a medicina e eu não sei exatamente dizer os motivos certinhos, mas é algo que me traz satisfação. Então eu acho que muito mais do que o amor, medicina por amor, é uma profissão, é cansativo, é extremamente teórico. Você não entra lá no hospital e a mágica acontece, e sinos estão tocando, e brilhos, e não. É uma profissão como qualquer outra, né? A gente sabe, você vai lá, você evolui o paciente, você faz a visita, é uma coisa regrada. E isso traz essa teorização da profissão, mas de alguma forma isso ainda é capaz de me trazer satisfação. Então eu acho que isso é o suficiente para saber que é um rumo certo na minha vida e é o que eu gosto de estudar. Então, hoje em dia a gente sabe, né? A maioria dos médicos não quer estudar mais, fala mais alto o valor financeiro ou de status e deixa a medicina baseada em evidência de lado. E eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, então eu acho que era algo que encaixava comigo. Tive umas dúvidas ali durante o ensino médio ainda,
mas falei, ah, vou tentar isso aí mesmo, é isso que eu quero, e ainda bem, porque hoje eu sou muito feliz com a minha escolha. Sou muito feliz de ter ido para Araguaína. No início foi horrível. Primeiro ano, o Brasil é muito grande, né? Eu falo isso muito até aqui também. Eu não gosto de jeito nenhum de fazer referência ao Brasil. Você não pode fazer nem a Suíça, quem dirá o Brasil como uma unidade, porque o nosso país é enorme. Ele é enorme e dentro de cada estado a gente tem diferenças culturais absurdas, quem dirá do Distrito Federal, do Goiás, para o norte do Tocantins, que já é quase é mais Pará e Maranhão do que Centro-Oeste, Tocantins ali mesmo, a parte de baixo. Então, é muito diferente sair de cidade grande para cidade pequena. Os choques pequenos ali sociais me tentaram me derrubar, não foi legal. Mas aí que eu falo de novo, ainda bem que naquele momento ali eu fiz uma escolha certeira de que era isso que eu queria mesmo, porque o motivo de continuar estudando, de continuar ali pela história que não eu construí, né, que a minha família, a gente sempre acreditou nisso, não na medicina, mas no futuro promissor dentro do estudo. Aquilo ali me manteve muito, e ainda bem, porque depois as coisas foram se alinhando e foi melhorando essa parte off medicina, off faculdade, e melhorando essa parte off, melhorou também dentro da universidade. Né? Eu gosto de separar bastante, o senhor sabe disso, eu gosto de separar bastante a minha parte pessoal do profissional. Então, na parte acadêmica, eu sou a Mariana, séria, mais calada e focada ali, e no pessoal é completamente diferente. E até então, eu prefiro assim, eu gosto assim. Vamos ver como é que tá, né? Como é que vai ser não daí da carruagem, porque eu sou muito nova ainda, faltam aí 2 anos e meio. Mas até então tá sendo isso, Tá acho sendo bom. que tá sendo Agora, muito bom. E sou muito grata, assim mesmo, pela faculdade, pela o, liga principalmente, que me abre tanta oportunidade, né? depois eu vou querer saber como é que você chegou na liga, você lembrar pra gente aqui, mas assim, é muito Uhum. gostoso ouvi-la, Mari, porque mostra, eu ouvindo aqui, eu fico feliz de ter alunos como você, porque mostra uma maturidade tão grande, que a gente às vezes não vê em pessoas com mais tempo de vida. E o que você trouxe aqui, primeiro o sentido da sua família, o seu, de entender que é o estudo que vai transformar, e essa transformação ela não vem só com louvores, né? Tem um preço a se pagar, e você entendeu aquilo e incorporou isso, né? Falou, não, tudo bem, vai ralar, vai doer e tal, mas esse é o caminho, vamos trilhar, vamos entrar na lama, vamos sair, vamos rastejar, vamos melhorando, porque o fruto vem depois, porque esse é o caminho que eu aprendi com a minha família de que não tem almoço grátis, nós vamos passar por isso, a formação é longa e eu vou me dedicar. Vai chorar, vai doer, vai, mas faz parte do processo de aprendizado. E aqui eu trago até, já que você está na Suíça francesa, me lembrou muito o Albert Camus, que era um marroquino da França, né? E no livro do Sísifo, né? Quando ele coloca lá o chamado de que e Sísifo também foi feliz, né? E quem não lembra do mito de Sísifo foi aquele que foi punido pelos deuses e empurraram uma pedra para uma montanha todo dia. Quando ele Uhum. chegava no final do dia, a pedra rolava para baixo. Ele tinha que fazer isso repetidamente, infinitamente, na eternidade. Então, mesmo fazendo o trabalho, o osso do dia a dia, o trabalho ruim. Então, Camus nos lembra que aí está o processo da felicidade, de encontrar, de ser feliz no ato de fazer o que tem que ser feito, né? E você trouxe isso para a gente. Então, você está conectado aí com os mitos históricos que nos ajudam a entender o nosso dia a dia, e isso mostra uma grandeza que vem de você. Parabéns. E aí, Oh, assim, tudo bem, você se obrigada. achou, tomou esse choque de Araguaína. Eu também tive esse choque, porque eu vim de São Paulo e vim para aqui Sim. no norte, né? Maranhão. Então, tudo que você falou, eu assino embaixo, é um choque. Realmente, o Brasil, são vários Brasis, vamos falar assim, né? Sim. E, e aí, você entrou na FNT, como é que tu veio parar na Liga, né? Como é que foi essa Eu vinda aí, acho que essa colaboração sua? eu sou uma pessoa muito, muito racional, eu tento caçar explicação para tudo, mas eu acho que às vezes a gente tem que aceitar que certas coisas não têm muita explicação, porque eu realmente não sei da onde veio esse meu interesse extremo pela neuro, no geral, inicialmente, né? Porque eu não tinha contato nenhum com o hospital, nunca tinha tido contato sem ser a paciente. Então, para mim, eu não sabia nem a diferença de uma neurocirurgia para uma neurologia, como que funcionava uma rotina mesmo profissional. Não sabia, não tinha ideia, foi tudo meio que se abrindo. Isso aí o povo não sabe ainda, né, Mário, lá na Araguaína. Neurocirurgia e É, neurologia, ainda, confundem tudo, né? ainda não descobriram essa diferença lá. Mas enfim, né? E aí, no primeiro período, eles apresentaram as ligas que a gente tinha inicialmente, era
a Lance, né, que era a Liga de Neurologia e Neurocirurgia só da UFMT, então era separado ainda, a Lana e a Lance, e eu acabei entrando na Lance porque não sei, realmente não sei. Eu não tenho uma história linda de ai, um parente meu, eu tinha. Não. Assim, eu morei a minha vida toda com meu avô, que ele era demente, por demência vascular, demência por Alzheimer também. Nunca teve um diagnóstico muito fechado. E eu acho que talvez no meu inconsciente isso possa ter influenciado a me gerar um certo interesse, mas não tenho como confirmar isso. Então, eu decidi entrar na liga por conta disso no primeiro período. E aí entrei em contato com aqueles assuntos, os básicos, que são básicos, mas a gente tem que continuar falando sempre. Então, os AVCs, TCE, tudo bonitinho, a ordem lá básica. Achei interessante, continuei, fiquei um ano lá, mas não era tão proveitoso assim quando a gente era 100% separado, né? A UFNT tem uma escassez de recursos para esses projetos extras, essas questões extras, ainda mais porque o curso ainda está sendo estruturado. Hoje já está bem melhor do que eu entrei. Cada turma que vai entrando vai melhorando bastante, né? Que é um curso novo. Então, quando eu entrei, já era muito melhor do que para as primeiras turmas, a primeira, segunda, terceira, quarta turma. Já era muito melhor. Mas para quem está entrando hoje, está muito melhor do que quando eu entrei e eu fico feliz com isso. Não tenho inveja deles, não. E tinha que estar ruim igual para mim também. Não, de jeito nenhum. Fico muito feliz Que que a bom, gente né, que está esteja evoluindo. melhorando e essa melhora também advém de vocês, né, que por passarem É, a e gente vai ajudarem a identificar construindo. os pontos, vão construindo, é isso aí. E assim que a gente É, faz algo honorável, né? Nunca é como você falou, sim, quem você começou nunca é um médico salvador, é uma equipe, né? E essa equipe tem vários pontos, várias posições. Se cada um consegue contribuir, identificar problemas e trazer soluções, se todo mundo traz a sua pequena solução dentro de uma macro região, quando você manifesta isso, a coisa muda de jogo, muda o game, né? A coisa com começa a certeza. ficar muito melhor, né, Mari? É como se fortalece, né? Como muda algo realmente. É ali aos poucos. E eu vejo um futuro ainda melhor dentro da UFNT. Claro, com certeza não é só vontade, porque numa universidade pública a gente depende dos recursos, a gente depende dos editais, mas dá para correr atrás de muita coisa, sim. E eu já vejo a gente plantando hoje coisas que as pessoas correram atrás um pouquinho antes, os últimos diretores do curso, os primeiros acadêmicos, né? O Arthur fundou a Liga, fundou a Lance. Tenho certeza que ele jamais imaginava que a gente ia chegar num ponto tão legal da Liga que a gente tem hoje, E o tão Arthur positivo, tá lá na Neurocirurgia Santa Casa, né? Legal tá? pra Na Neurocirurgia caramba. da Santa Casa. Então é bom a gente ver que a gente está plantando e que já tem alguém colhendo, pelo menos, né? Dá uma esperança de que a gente vai conseguir ter essa colheita também. E aí fundimos, né? Fizemos uma fusão, melhor Fundimos. falando, fizemos uma fusão aqui das duas ligas, né? Eu lembro desse momento. E aí você catalisou, né? Aí você entrou Pois com é, tudo, e aí você se aí destacou. eu E hoje, tinha. e não é à toa que hoje você está aí na Suíça, que é o motivo da gente conversar hoje. Então vamos lá, depois da fusão, que explodiu dentro de você aí? Como é que foi? Eu acho que o processo ele se torna muito mais legal quando a gente tem pessoas que estão ali na mesma vontade, no mesmo propósito que você. Então, é muito ruim você ser sempre aquela pessoa que tá tentando fazer tudo sozinha, quer fazer da melhor forma possível, mas está num grupo onde só você tá com essa vontade. Então, não tô falando que eu sou a esforçada e ninguém faz nada, não, não é isso de jeito nenhum. Mas é muito diferente você ter um grupo onde todos, ou pelo menos a maioria, estão ali com a mesma dedicação, eles vão botar o mesmo esforço para aquele projeto acontecer. E isso te incentiva muito mais, isso me incentivou muito mais. Então, eu tentei fazer coisas na Lance, não falando que as pessoas que estavam na Lance na época não estavam nesse mesmo ritmo, não é isso de jeito nenhum. Mas as condições da liga naquele momento eram muito desfavoráveis, gente. Não tinha muito apoio da instituição também, então eu fui meio deixando. E aí eu fiquei 2022.2, 2023.1 na liga. E em 2023.2 eu falei, vou sair para eu conhecer alguma outra especialidade, porque eu também não queria bater esse martelo da neuro na minha vida, sendo que eu não conhecia nada, ainda estava no início, é um ciclo básico. Mas aí eu saí, fui conhecer outras especialidades em outras ligas, vi que não era ali mesmo, não era naquele caminho. E aí eu voltei
para a Liga em 2024 para o Então, eu fiquei um semestre fora da Liga e quando eu voltei já estava unido. Na Luna, acompanhei o processo de união, né, pela parte da UFNT. Na época, o Alexandre e a Ana Beatriz, eles me falaram como é que estava acontecendo. O Alexandre muito animado também. E essa animação dele, quando eu vi o grupo funcionando, eu falei, não, então vamos, agora eu quero, porque não vale a pena você depositar o seu esforço, depositar principalmente o seu tempo, que pra gente, né, não só o estudante, mas pro médico também, o tempo é a maior riqueza que a gente tem. Então, não tinha lógica eu colocar o meu tempo ali sem gerar é, uma produtividade correspondente, né? Quando eu vi que poderia ser correspondente ali, eu entrei de cabeça mesmo, falei, vamos lá, nós somos muitos, agora nós temos um pouco mais de recursos, tipo um doutor que acompanha a gente, que dá oportunidade para a gente nos hospitais, isso já muda tudo, que faz os apontamentos durante as reuniões, então você ter esse suporte profissional é um direcionamento muito bom também, saber que você não está nadando sem rumo, você tem um lugar para chegar ali. Essa visão na prática é essencial, eu acho que mudou também bastante meu ponto de vista. Mas eu acho que principalmente foi a vontade do grupo, foi a organização do grupo, a gente está ali unido e pensando em chegar num objetivo em comum, que era melhorar, evoluir, não dentro da neuro, mas evoluir academicamente, né? Se ajudar academicamente. Aprendi muito, comecei ali a aprender mais sobre pesquisa, eu já sabia um pouquinho e tinha interesse em saber mais, então juntou os meninos que sabiam bastante também, Gustavo, que até hoje me ajuda muito é, nas pesquisas que a gente vem fazendo, ele está sempre ali na parte das estatísticas do risco de viés, que eu particularmente tenho preguiça para fazer risco de viés, ele faz para mim. Então, são conexões que eu consigo ver no futuro dentro desse crescimento acadêmico. Acho que esse foi o principal ponto, assim. Mari, isso que você traz, eu queria pontuar para aquele que nos ouve entender, porque às vezes a gente fala e as pessoas não entendem a potência desse recurso. Então, o tal do environment, né, o meio ambiente que você está inserida, ele interfere em você. E tanto é que tem o Uhum. ditado da avó, né? Diga-me que tu andas, que eu direi quem tu és. Porque não tem como evitar essa influência do meio sobre nós. Uhum. E o que você acabou de descrever é uma situação assim linda de ouvir, e além de estar no livro, isso, a gente também acabou de manifestar um exemplo prático do resultado. Então, veja, você estava perto de pares que não tinham uma produção, tinha lá uma produção X. Quando você juntou com outros que têm uma vibração, vamos falar assim, ou estão mais evoluídos naquele momento, ou estão mais convergentes na mesma ideia, e estão com mais potência, que foi quando a fusão, e juntou pares, né, colegas seus, com a mesma vibração, com a mesma ideia, com a mesma energia, a mesma garra, e querendo aprender, querendo fazer, explodiu. A produção virou 10x. Né? O que era Sim, X virou 10x. E, naturalmente, você, por entregar 10x, você também se modificou. Você também ficou sim, com melhor, certeza. né? E o pior é que não parou no 10x. Hoje nós estamos no 100x, a coisa não para de crescer, né? Sim, E isso é muito legal, é muito gostoso. Fato é que um dos resultados disso é você estar aí na Suíça, né? Que nós vamos falar bastante sobre isso agora um pouquinho. É, é, por exemplo, eu acho legal porque que eu já vi críticas sobre liga, né? Que a liga não serve de nada. Não, como não serve de nada? Serve para treinar os alunos, serve para direcionar, serve para estruturar, serve para trazer um tema. No meu caso é o viés da neuro, né? Mas podia ser outra coisa. É, e também serve para dar oportunidades e criar rede de network, é o que você acabou de falar, sim. porque você acabou de entender que o mundo, o seu sucesso, não depende só de você. A gente vai falar de sorte, também vai ter que ter sorte, você vai se Sim. preparando, você vai cada vez ficando melhor, mais apta, com mais recursos, e também tem que ter uma network. Tanto é que tem um ditado no mundo comercial de business americano de que o cara que não joga golfe ou tênis, ele nunca vai subir para o high board, porque para chegar no extremo da direção é influência. E onde você vai ser influenciado, ou vai ter essa influência? Onde estão os cabeças. E os cabeças estão jogando golfe ou tênis.
Então, é claro que não é o fato de jogar golfe ou tênis que te traz no currículo a subida, mas é estar em contato com essas pessoas, né? Então, você está tendo aí, como você falou, o Gustavo, o Alexandre, foi citando outros nomes, mostrando que não é a Mariana. A Mariana é um time, né? E cada Não, um não influencia mesmo. como pode, entrega como pode. Não, ficou bem claro o que você colocou. Você deixou bem claro que não é você, você não é excepcional. Você está num jogo, é um time, e você, o time Sim. melhora e você melhora, né? E aí, e aí a gente, por exemplo, que a gente estava comentando também um tempo atrás, o daí porque que eu estresso vocês do inglês. Porque não tem jeito, esteja em Araguaína, esteja na China, esteja em São Paulo, esteja na Europa, tem que falar inglês, não tem jeito, porque a língua hoje tida como universal. E tanto é que você na Suíça aí, você está usando inglês, você não teve que aprender francês ou alemão de última hora. Você está usando inglês e todo mundo fala inglês, né? Então, a importância da gente também treinar isso e cobrar isso dos alunos na liga, né? Para que eles se preparem e estejam aí aptos a absorver as possibilidades que o mundo sempre traz para nós e a gente não, às vezes não Sim. estamos enxergando, não estamos vendo porque o horizonte está baixo. Então, Estou agora, caçando. agora conta para nós como é que surgiu a Suíça. Como é que foi isso? Surgiu do É, nada ou você estava em alguma atividade que abriu essa oportunidade? Como é que foi isso? Porque eu eu estou te sempre quis perguntando isso porque, fazer. só para você melhorar, o aluno que te ouve e gostaria de replicar o que você está fazendo. Pô, meu sonho era fazer um estágio fora. Como é que aconteceu Sim. isso? Isso foi uma oferta da FNT para você? Foi sua vizinha? Ou Não como é que mesmo. foi? O que te gerou? Qual foi o caminho para chegar nisso? Para o pessoal entender como é que funciona. Hoje, pela UFNT, a gente tem três formas de programa de estágio internacional, né? Então, tem a IFMSA, tem os núcleos estudantis internacionais. Então, a gente tem a IFMSA, que é uma organização de estudantes de medicina, que age nessa parte de relações internacionais mesmo entre os estudantes e gera oportunidades. A gente tem a DENEM, que é o Diretório Nacional dos Estudantes de Medicina, que também tem vários programas de estágios. Antes, ele, se eu não me engano, né, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, eles eram só nacionais, mas hoje eles têm editais de estágios nacionais e internacionais. E pela UFNT, a única parceria que eu tenho conhecimento é uma recente que eles fizeram com uma universidade russa, mas eu não sei exatamente qual é o trâmite. Na IFMSA, o núcleo da UFNT de Araguaína está inativo, então tem uma certa burocracia para o núcleo estar ativo, eles têm que fazer reuniões e a gente tem algumas dificuldades nesses âmbitos na UFNT por conta da quantidade de pessoas, então as turmas são pequenas e às vezes fica difícil de conseguir pessoas para sustentar esses extras, que a gente sabe que já tem muita demanda, o curso por si só, então tem muita gente que tem medo de pegar muitas coisas extras, muitos bons para fazer, muita atividade extracurricular, né, complementar. E aí fica faltando. Então, o núcleo da IFMSA não era uma opção para mim, para eu fazer um estágio internacional. Sobrou a DENEM, e a DENEM, a gente tem a CLEV, que são os órgãos de cada universidade, e a CLEV da UFNT, ela estava ativa, não sei se está ainda, mas ela estava ativa no passado, e fiquei esperando sair o edital deles, então, para fazer o meu cálculo de pontos, ver onde daria. Eles têm os editais antigos para você comparar onde os seus pontos dariam, em qual país, você pode escolher, se não me engano, eram 3, 4 opções, e aí é um processo seletivo, dependendo de pontos. Mas nesses pontos, eles contabilizam de duas formas separadas. Então, tem os pontos individuais e tem os pontos de coletivo, que são baseados pela sua instituição. Nos pontos individuais, eu conseguia fazer o máximo, praticamente, porque apresentar em congresso, publicar capítulo, monitoria, liga, esse tipo de coisa. Então, dava uma pontuação muito boa. Mas na parte institucional, justamente por ser uma universidade recente, um curso recente na universidade, não fazia quase nada de pontos, porque não tinha recebido nenhum intercambista, não tinha mandado ainda nenhum intercambista. Então, pessoas que vêm de universidades mais antigas, que estão nessa há muito tempo, o FRJ, o UNB, o FG, tem muitos pontos dessa parte institucional. Fica muito difícil de competir, muito difícil mesmo. E aí eu já vi que talvez não ia dar certo, não seria uma opção. E eu, em um congresso em 2022, se eu não me engano, ou foi 2023,
o CETEM, que tem lá em Palmas, teve uma palestra de um menino novo, praticamente da minha idade, o Felipe Hong, que ele faz esses intercâmbios internacionais. Ele começou a monetizar em cima disso, nenhuma crítica, é só o que é. Ele construiu uma empresa por conta de intercâmbios internacionais que ele conseguia de forma off-label, sem participar dos editais principais mesmo, porque nesses editais, quando eles abrem vagas para observership, para internship, por exemplo, no John Hopkins, chega a custar R$ 65 mil. Então, tenho condição de pegar e me inscrever num edital, que se eu passar, eu vou ter que pagar R$ 65 mil para estudar. E eu conversei bastante com a equipe deles também, até cogitei, pensei, porque essa forma off-label seria melhor para não pagar esses valores altíssimos. E então, inicialmente fazer um estágio nos Estados Unidos por causa do meu inglês, que é um nível ali, B2 C1. Porém, era um valor muito caro também a consultoria. Fazendo as contas, dividindo bastante, ia ficar cerca de 1.900 por mês. Então, para mim, eu não pago. Faculdade é um valor, é uma mensalidade bem alta. É quase o meu custo de vida em Araguaína. Então, não tinha condição também. E aí eu falei, eu vou tentar sem consultoria e vou tentar por mim mesmo. O que eu fiz? Eu comecei a comparar o edital da DENEM, que eles liberaram de estágios internacionais, com os hospitais e os serviços que forneciam estágios. E comecei a pesquisar no site deles mesmo. Então, a faculdade tal oferece 5 vagas para o serviço tal. Aí eu fui pesquisar para ver se eles não tinham um edital próprio, ou se eles só forneciam só para a DENEM, só para a IFMSA, só para os órgãos europeus aqui. E ano passado também um grande amigo meu mudou aqui para Lausanne, na Suíça, e eu falei, nossa, uma oportunidade ótima para eu ter hospedagem, né? Para eu rever um amigo e ainda tentar um estágio. E aí eu comecei a olhar a Europa. Eu falei, não, vou olhar a Europa então, porque eu vi que, eu pesquisando nos sites, várias universidades tinham esses editais, ou então tinham contatos muito facilitados do serviço de estágio, do departamento deles de estágios ou de relações internacionais. Eles tinham e-mail, tinha telefone, tinha tudo bonitinho, tinha caixa. E aí eu comecei a enviar, montei um texto, e inicialmente eu mandei para 3 universidades, dessas que eu peguei e comparei na lista, para o serviço que eu tinha interesse. E aqui em Lausanne, no CHUV, aqui eles falam CHUV, mas é o CHUV, que é o centro hospitalar do cantão de Vaud, aqui é dividido em cantões, né? Não é dividido em estados. E aí eu pesquisei e aqui no CHUV eles têm um serviço que se chama SUM, que é o Serviço Universitário de Neuroreabilitação. Eu sinto que no Brasil, estando aqui agora quase dando um mês já, né? Eu sinto que a gente não tem um serviço de neuroreabilitação, porque eu achava que era uma coisa e eu fui surpreendida com algo completamente diferente. Não é só algo específico, assim, de fazer fisioterapia, fazer acompanhamento a cada 3 meses no neurologista, né? Não, é algo muito integrado e muito complexo dentro desse serviço de neuroreabilitação. E aí, lendo sobre, assim, eu vi que eles batiam com esse edital, eles ofertavam vagas, e no site tinha tudo muito bem explicado, falava sobre estudantes internacionais. Pelo edital da DENEM, eles pediam o francês, porém, no site, eles falavam que estudantes internacionais poderiam falar o inglês, e eu mandei um e-mail falando que eu queria me aplicar para aquele edital que estava aberto, que eles tinham publicado, lançando essas oportunidades de observership, os estágios observacionais, né? E como eu não falo francês, teria que ser observacional mesmo, porque eu não conseguiria ter essa interação com o paciente. E eu mandei um e-mail falando que eu tinha interesse, que eu tinha uma mínima experiência na área da neuro por conta da liga, de alguns trabalhos. Mandei o meu currículo, mandei meu currículo o Lattes, mandei o currículo deles aqui, que é o Europass lá, o currículo europeu. Mandei o comprovante dos meus certificados, de tudo que tem escrito no currículo, mandei o meu certificado de inglês, mandei tudo, fiz aquela puxação de saco, um textão, mandei. Como eu disse antes, eu tinha mandado para outros 2 serviços também.
e um deles na Itália me respondeu meio em aberto, falando que eu poderia tentar de novo pelo formulário, e o outro não me respondeu. Aqui eles me responderam, eu falei no e-mail que não tinha a opção de, da nacionalidade brasileira no formulário do edital deles, e por isso que eu estava enviando por e-mail tudo. E demorou um pouquinho para me responder, achei que eles não fossem responder, mas eles respondem. Se você tiver uma paciência, eles respondem. E respondem muito atenciosos mesmo. Inicialmente eu tinha pedido uma vaga para ou janeiro ou fevereiro, até no máximo março, para não atrapalhar muito a minha grade curricular, né? Porque a faculdade está aí rolando. Mas o chefe do serviço, que é o Dr. Arseny Sokolov, é um dos maiores pesquisadores do mundo de neuroreabilitação cognitiva, principalmente. Ele me escreveu falando que gostaria de me receber, mas que ele só tinha vaga para abril. E aí, se eu quisesse, podia vir. E simples assim. Aí depois começou um processo mais burocrático, mas inicialmente a afirmativa foi exatamente assim. Não, pode vir sim, tem vaga em abril, é, não tem outro estagiário em abril, para os outros meses já tem, analisou o meu currículo de alguma maneira e falou que gostaria de me receber. É, respondi, não, quero sim, vou em abril, não tem problema, no mês que tiver disponibilidade. Me organizei, e isso tem muito tempo. Esse primeiro e-mail de confirmação foi, acredito que em agosto do ano passado, julho, algo assim, tem bastante tempo. E aí depois começaram os processos burocráticos em termos de umas confirmações de responsabilidade financeira, já que é um estágio não remunerado, que eu teria condições financeiras de me bancar aqui na Suíça, porque aqui eles têm uma preocupação extrema em você manter a sua qualidade de vida. Eu acho que essa é uma das maiores diferenças assim que eu vejo. Você trabalhando com subempregos que seriam no Brasil, em condições que você só sobreviveria mesmo e não ia dar para ter acesso a lazer, nada do tipo. Aqui você, nesses mesmos subempregos, sei que não existe essa palavra, mas nessa mesma, correlacionando o mesmo emprego, aqui essas pessoas têm uma condição de vida boa. Não incrível, mas boa. Moram em lugares legais e conseguem comer bem, têm acesso à saúde, a lazer. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, eu tive que arrumar uma comprovação de que eu ia ter como me sustentar aqui por um mês. E aí que entra o maior incentivador e a minha maior motivação de tudo, né? Que é o meu pai. Então, ter um patrocinador muda tudo, muda toda a história. Pessoas que acreditam em você, que estão ali. Porque se eu dependesse de incentivos de bolsa de universidade pública, infelizmente elas chegam, mas elas chegam para o Sudeste. Nem tem muita bolsa na USP, não tem nas outras faculdades. Mas mesmo assim é uma bolsa que é manca, né? Nunca é uma bolsa que É. consegue resolver, né? É o que você falou, assim, ela é Uhum, legal. É claro que você teve a figura do pai aí, mas a gente pode falar de outras pessoas, amigos, o avô, a avó, com certeza. assim, enfim, a gente está falando assim, são pessoas que são do seu núcleo, vamos falar, uma família, né? Uma família ampla aí, e que, por acreditar no seu projeto, vão lá e apoiam você, porque se esperar do governo, se esperar realmente da instituição, além de ser Não vem. moroso, não vem no tempo adequado e vem insuficiente, mostrando para Exato. nós o quão o Brasil não nutre e não apoia a geração intelectual nacional. E a ciência, né, também, assim, porque eu vejo, até depois da visita na Unifesp que a gente fez no ano passado, né, a gente conheceu o Bruno, que ajudou a gente lá no tour. Ele conseguiu uma experiência super parecida com a minha, em Nápoles, na Itália, mas de forma remunerada e com uma bolsa fornecida por conta do PIBIC dele. E na UFNT tem várias pessoas que fazem PIBICs incríveis, PIBITs incríveis, né, projetos tecnológicos, e a gente não tem esse fornecimento de bolsas, e elas se concentram muito ainda nessas universidades mais tradicionais. Eu não sei exatamente quais são os trâmites porque isso acontece, mas acontece muito ainda. A Sim. gente não tem Eu parcerias mesmo tive internacionais. bolsa PIBIC, eu mesmo, eu lembro lá no Infraça era muito É, fácil, era mais
praticamente na asa de um professor aí de departamento e naturalmente a bolsa vinha, né? Engraçado. Isso que você fala, você vê que até hoje, depois de 20 anos, se mantém. Mas eu queria Nossa, arrematar um negócio aqui muito importante, Mário, que você colocou. É, hoje, apesar. Bom, primeira coisa, que você está aí hoje por decisão sua. Você vê que você é. decidiu, vou fazer, eu preciso disso, é importante para mim, eu vou atrás. Ninguém bateu na sua porta. Os próprios editais que você foi atrás dentro da sua própria instituição, você teve que buscá-los, não estavam lá de fácil acesso, ninguém explicava direito. Você teve que jogar tempo para lê-los, entendê-los, falar com alguém para ver se funciona. Aí percebeu que a coisa não ia para frente. Aí você fez o quê? Desistiu? Não. Falou, vou por meios próprios. Aí teve a influência de uma palestra desse colega, que legal. Dessa palestra te gerou, que também você viu que não tinha como bancar, e de novo você falou o quê? Vou desistir? Não. Vou arrumar outro meio. É para lembrar, porque as coisas boas, elas são conquistadas. Você vai ter um momento de falar assim, pô, eu quero isso para mim. E vai, entende? Não existe esse Sim, negócio que naturalmente ela acontece. É claro, as coisas naturalmente acontecem. sim. Mas não é a realidade. Na natureza, eles vão ter que buscar. E você decidiu, assim como você decidiu ser médica, assim como você decidiu encarar a guaína, assim como você decidiu neuro, né? Por outros motivos que já contou para nós. Agora, você decidiu, foi importante ir para fora. Então, e você teve que ir atrás, você gastou energia, tempo, né? E, Não, claro, também teve a sorte que a gente sempre fala, que precisa, mas você foi atrás. Então, veja, a gente tem que decidir. Para tudo na vida, seja para onde vai morar, profissão, seja até a pessoa que você vai casar. Você tem que decidir, porque ela não vem encaixada. Você tem que jogar energia, você tem que se adaptar, você tem que conquistar, você tem que desbravar, você tem que trazer, lutar. Não é isso, Mari? Então, esse recado seu que sirva de modelo para os alunos ou recém-formados de que é isso, a vida cobra essa decisão sua de ir hum. para cima. Eu acho Você não que fez eu por acho que isso. falta muito a gente ver essas oportunidades e a gente acreditar que dá para fazer. Eu não gosto desse endeusamento em em certos meios de você olhar uma conquista de alguém, ver um acontecimento e falar, meu Deus, que incrível, não, sabe, colocar nesse pedestal. Porque aquela pessoa, ela é uma pessoa exatamente igual a você, ela talvez não tenha tido as mesmas oportunidades, com certeza, isso aí não cabe em jogo aqui, vamos comparar pessoas que tenham tido condições parecidas ali, né, de formação, mas tendo essas condições um pouco mais equivalentes, ela é uma pessoa assim como você, igual a você. E se ela conseguiu, você consegue também. Ninguém é especial o suficiente para conseguir. Ah, você conseguiu um estágio nacional, você conseguiu alavancar o seu inglês porque você é muito inteligente. Não, porque eu fui lá, eu estudei, tive ótimas oportunidades, mas assim, a minha mãe fala que eu e meu pai a gente é muito ousado. E a gente é ousado mesmo, a gente vê, fala, o estágio na Suíça, em outra língua, eu dou conta, vambora, vai, bota aí. Mas como que você vai fazer? Não sei, a gente vai ver, a gente vai descobrir. Mas tem que acreditar que as coisas dão certo, igual então, o senhor fala bastante sobre residência internacional. É, aí tem muita gente que se você for conversar, se você for perguntar, você tem vontade de fazer uma residência fora do país? A pessoa fala, tenho. Tá, então e aí, por que você não faz? Eu fico assim, não sabe como que funciona, nunca pegou para olhar como que funciona. Então, a gente não tem como querer algo que a gente não sabe que existe. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que saber que as coisas existem para querer elas na nossa vida, para querer estar ali. Então, antes de eu vir para cá, tinha várias coisas que eu não sabia que eu queria, agora eu sei que eu quero. Agora eu sei que eu quero trabalhar só até 4 horas da tarde, igual esses médicos daqui. Dá 4 horas, todo mundo vaza e vai pro parque tomar sol. É uma coisa incrível. Ari, essa É, cultura europeia é muito interessante, porque eu também fiz estágio, né? E, assim, eles trabalham hard, eles trabalham, chegam às vezes 6 da manhã no hospital, até antes das 7. E por quê? Porque sim, 4 horas acabou. É só emergência e vai todo mundo quando é época de verão, devido aí ao solstício, quando tem que aproveitar, então eles vão tudo pro pub, parque, é sol, tomam a cachaçinha deles lá, fazem o happy hour deles e acabou. E nessa hora eles conversam com você. Na Finlândia era muito doido, porque no hospital é sério, ninguém conversa de amenidades, é trabalho. é, Bum.
Saiu dali, aquele cara que mal fala com você no trabalho, ele fala de futebol, fala da Brasil, samba, o cara é uma gente boa. Só que chega no dia seguinte, o cara entra, bom dia, e plau, trabalho, não tem conversa, tem habilidade. Mas Exatamente. também vai, deu 3, 4 horas, acabou. E tem que diferente do americano. O americano é trabalho, acumulativo, riqueza, vou comprar meu pó. Não, o europeu não, ando de lambreta, transporte público funciona, moradia Isso, simples, e vamos curtir um bom vinho, vamos curtir aqui cultura, vamos dormir bem, né? Vamos seguir essa toada. Então, essa experiência exatamente. aí que você está colocando é bem o padrão europeu, e é interessante, você está tendo isso aí, né? E aí você vai julgar, falar, é isso que eu quero para mim ou não? Qual que é o modelo que eu quero, não é? É, não, não tem como não querer, não. É muito bom. É muito E, bom. e, É, a gente está Mari, acostumado com esse padrão de pressa, né, de correria, igual você falou, de ganância, de acúmulo de riqueza. Para quê? A fim de quê? Então, isso deles terem aqui de ter o trabalho como, não, com seriedade, igual você falou, eles chegam, eles fazem o trabalho 100% sério, focado ali, e eles não medem esforço ali. Isso é muito interessante. Eu falo assim, brincando, dá 4 horas, vai todo mundo embora, mas vai embora porque realmente finalizou tudo. Não, não vai embora porque quer ir embora. Então, durante as consultas, você já viu em algum hospital universitário, cada consulta durar 2 horas, eu não tem dia que eu não aguento. Tem dia que é uma injeção de linguiça, fala, esse paciente está bem, mande ele embora, ele está bem. Eu acho que ele sobra tanto tempo que eles têm que caçar problema para resolver na vida da pessoa, a pessoa está ótima. Mas é porque eles querem até os últimos detalhes, então eles não ignoram certas coisas. O neurologista, ele resolve tudo, ele limpa a úlcera por pressão. Então, é uma coisa realmente. A pessoa quer ter esse cuidado com o paciente. E aí entra muito naquela diferença que a gente falou lá no início, do status social que ainda é no nosso país. Então, aqui o salário do médico é bom? É muito bom. Mas é um salário muito bom que você consegue ganhar em várias outras profissões aqui. Não é exclusivo da medicina. Então, em várias outras profissões, sendo um bom profissional, né, sendo relevante, você vai ganhar esse quantia. No Brasil também, mas na quantidade acho que muito menor. Então, isso faz com que as pessoas que trabalhem nessa área da saúde, elas realmente queiram estar ali. Elas querem estar ali. Elas querem trabalhar com aquilo. Tô falando que precisa trabalhar com a satisfação, um sorriso, não apontar outro dia todo, não é isso. Mas faz mais sentido para elas estarem ali. Então, elas não têm pressa para mandar o paciente embora. Elas não têm pressa de fazer uma anamnese. As anamneses é uma loucura. É uns textos de 5 páginas, um negócio desse tamanho. O povo fala aí no Brasil, tem que direcionar, não precisa mais perguntar se tem água potável, se não sei o quê. Pois aqui pergunta é tudo. Sua avó tinha o quê? Como é que era? Nanã. Pergunta tudo. É uma atenção muito grande. É um nível de atenção muito grande. Isso é. E assim, também falando aquilo, não posso falar como uma unidade, eu tô falando do serviço que eu tô observando, né? Mas que aqui é o maior serviço hospitalar do Cantão. Então, é o serviço de referência, é realmente bem grande, mas é falando sobre esse serviço do CHUV. Eu não sei como funciona nos outros lugares, né? ô Mari, sobre essa situação aí, você falou duas coisas, né? É, a integração, essa maneira de ver o paciente muito mais completo, tal, e até que você não sabia que existia realmente o que era de fato um centro de reabilitação neural. No Brasil a gente até tem, mas são muito pontuais, são lugares específicos, concentrados, de difícil acesso. E Sim. por isso que a maioria ninguém conhece, né? Segunda coisa, falou do salário, né? Realmente na Europa, os melhores salários médicos estão na Alemanha, Suíça e Finlândia, se não me engano. Os piores vão estar para Portugal, Espanha, essa Tá. região, Itália. Tanto é que muitos médicos dessa região migram devido a ser a UE, né? Aqui Eles tem vão, muito médico italiano, muito. exatamente, eles saem da origem, Portugal, Itália, e migram para a Suíça, para a Alemanha, porque o salário é muito melhor, né? Porque é o que você Sim, falou, é muito melhor, mas também o cara não é o ricaço, assim, milionário, mas o cara tem outro, realmente já dá uma condição muito boa. Já em Portugal, Itália, por exemplo, e Espanha, é o que você falou, ele ganha bem, mas assim, outras profissões também ganham bem igual, então assim, não é um sim, salário assim que dá um conforto de riqueza, mas assim, quando a gente compara com o Brasil, é muito doido, porque o Brasil cada vez mais vai piorar, devido ao número de excesso de médicos no mercado de trabalho, a má formação, as más condições de trabalho, a exigência que tem de você, ou seja, fica insalubre, né? Ninguém está preocupado com a sua salubridade no hospital.
e as condições de trabalho são horríveis, então só vai piorar a condição de trabalho, vão exigir mais e pagando menos. Então, sim, aqui no Brasil, esse é o cenário previsto. Então, poucas pessoas vão ter acesso ainda a uma medicina que a gente tem de hoje. Vai ficar restrita a algumas pessoas, né? Ou por competência ou por influência. E em algumas partes, porque a maioria vai virar realmente um soldadinho e reclamou, caiu fora, né? Tem fila de espera para pegar o seu lugar. Então, e aí o é, que você sentiu aí é muita exatamente. gente que eu acho que vale destacar para quem nos ouve. Então, você viu aí que aí precisa e eles valorizam quem quer ficar, valorizam quem quer estudar, valorizam quem quer dedicar a sua profissão como cuidar do outro. E para isso eles Sim, pagam um valor legal e te ajudam, né, a ficar. Então, assim, por isso você falou que eu acho que hoje, para vocês que têm essa visão melhor, mais evoluída, tem que pensar sim, em fazer fora ou sair, tem que ter esse contato para decidir. Quero ficar, por quê? Eu quero sair, por quê? Não é que tem que sair. Mas, cara, vá, se é, permita o que você está fazendo aí. Vai ver outro mundo, vai ver outra realidade. Se isso te apetecer e fizer sentido, porra, legal. Se não, volta. Eu tenho colegas meus também, pô, tenho várias histórias, mas tem um que é um cara inteligentíssimo, muito bom. Foi para fora, virou professor lá fora. Só que aí, meu, por cultura, saudade da família, N coisas pessoais, ele falou, cara, não faz sentido, eu prefiro pro Brasil. E voltou. E assim, mesmo aqui nessa guerra, para ele deixou ele feliz. É o Beckham de novo, se fora feliz, né? sim, Então, tá não é tudo porque é lá que bem. você vai ser mais feliz, mas, cara, se permita, ainda mais na fase de estudante, de formação, e isso vai só engrandecer depois aonde você decidir ficar, né, Mário? Mas que é uma Com, cer- experiência muito bacana, assim como você teve o choque de Araguaína, você teve o choque da Suíça. Conta com para nós como é que certeza. foi aí na cidade, o trânsito, como é que é a população, a recepção. Conta para nós um pouquinho isso aí. Assim, a Suíça, no geral, tô há 3 semanas aqui, né? Mas falando essas minhas visões primárias, né? A Suíça, no geral, é um país muito internacional, porque faz fronteira com muitos países. Eu acho que a Europa, no geral, é tudo muito perto. Então, eles acabam migrando bastante. E aqui, com a qualidade de vida que tem, muita gente quer morar aqui. Tanto que eles estão até com os novos projetos de limitar, né, a quantidade de imigrantes e, enfim, porque realmente é bastante, é bastante. E aqui, especificamente em Lausanne, é uma cidade muito internacional, muito, muito mesmo. Então, dentro do metrô dá para ouvir mais de 5, 6, 7 línguas diferentes. As pessoas são de todos os lugares do mundo. Eles têm também uma política de refúgio para pessoas que estão em países de guerra. Então, a África e o Oriente Médio, não sei exatamente como funciona, mas eu sei que eles dão esse auxílio se você consegue sair do seu país e está nessas condições, né? Tem um tipo de permissão para ficar no país e oportunidade de emprego. Então, é realmente muito internacional. Um choque muito grande que eu tive é porque eu achei que eu ia usar só o meu inglês. Para mim, assim, eu nem lembrava que eu falava português. Eu, não, falar inglês. Era total a ideia que eu tinha. Até porque a gente, estando no Brasil, eu nunca tinha vindo para a Europa, né? Então foi a minha primeira vez, não sabia como funcionava. E a gente tem muito essa ideia no Brasil, eu sinto, quem nunca saiu, de que o português ele é nosso, de que a gente fala português. E pelo menos eu achava que o português de Portugal, o português de Cabo Verde, o português de Angola eram portugueses muito diferentes, eram como se fossem outras línguas. Não é. É igual, sim. É igualzinho. Tem uns sotaques diferentes, mas é igual. Então, eu uso muito meu português aqui, que é uma coisa que eu não imaginava de jeito nenhum. Mas aqui tem muita gente que fala português. Tem muito imigrante de Portugal, tem muita gente de Cabo Verde, então a gente acaba conversando bastante em português também. E a cabeça, eu acho que esse é o ponto mais struggling para minha cabeça, mais assim, que são as línguas. Na quarta-feira mesmo eu estava no consultório acompanhando uma médica e um médico, os dois italianos. Então, entre eles, eles conversavam em italiano, os pacientes todos conversando em francês, eles me explicando tudo em inglês. E a assistente do departamento, ela é de Cabo Verde, ela fala comigo em português. Então, é uma loucura. Essa parte das línguas é insana. E na primeira semana eu fiquei muito mal por não falar o francês. Foi um baque assim para mim, porque eu queria muito estar entendendo plenamente
o que os pacientes estão falando, o que os médicos estão conversando entre eles, entre a equipe. Eles me explicam tudo em inglês, mas eu queria estar entendendo ali em tempo real. E é diferente quando você traduz e não é a sua língua materna, né? Então, fiquei com esse baque, assim, queria muito estar falando francês no nível bom, mas tem que ter paciência comigo também. Tenho 21 anos e estudo outras coisas, então é complicado conseguir conciliar tudo. Mas despertou esse novo interesse agora de. Eu já tinha esse interesse antes, agora mais forte ainda, de melhorar o meu francês, porque é Já super viu o bonitinho. projeto que entrou na agenda, né? Vai falar Entrou francês na agenda. também, Não olha, sei que bom. onde que vai entrar nessa agenda, mas vai entrar de algum jeito aí. Porque é importante, né? Eu falei com a minha mãe, falei, mãe, não é possível. Todo mundo aqui, uma pessoa comum, uma pessoa simples, estou falando de uma pessoa super mega acadêmica, uma pessoa comum. Principalmente os atendentes de bares, de restaurantes, falam 5 línguas fluentes. Eles são mais inteligentes que. Não são, eles não são mais inteligentes que nós, não é sobre isso. É porque a minha mãe falou, não, você tem que entender também que o país é deste tamanho. Então, desde sempre, uma pessoa que mora aqui, ela tem contato com quem mora aqui, com quem mora aqui, com quem mora aqui. A gente no Brasil, o Brasil sendo desse tamanho, a gente não entra em contato com outras línguas. Só se você se forçar, se a gente fizer o que a gente faz, de tentar praticar mais o inglês, né, de usar de uma forma acadêmica, ou de conversar com um amigo, ou se você tiver mais condição, viajar mais. Mas em tese a gente não tem esse contato com outras línguas. Aqui eles têm muito contato com outras línguas. E acaba facilitando muito, né, o processo de aprendizagem. E eu falei, não, quero ser poliglota também, não quero ficar, falo só inglês e português, acho que tô arrasando, não tô nada. Aqui, as atendentes do Batuto fala italiano, português, francês, inglês, alemão, não, quero falar também. Então, acho que essa parte da língua foi uma parte bem importante, que no início me deixou meio baqueada, mas depois eu comecei a entender melhor. E hoje eu já estou entendendo muito do francês. Em 3 semanas é bizarro como funciona um contato rotineiro, né? Com uma língua diferente. Você aprende muito rápido. Hoje eu entendo bastante coisa. Os termos médicos eu entendo tudo porque é igual. O termo médico é igual em inglês, é igual em alemão, é igual em português. Muda mínimas palavras, mínimas letrinhas na escrita, mas se você lê o prontuário, você entende. O problema é quando o paciente começa a falar da vida dele, né? Fala da rotina, das atividades, que aí complica tudo. Então, os médicos conversando é melhor. É o que eu falo para vocês, né? Porque devido à derivação latina, né, da língua, a gente consegue, você vê que tem essa similaridade, francês, alemão, português, inglês, você consegue, termos técnicos, ele fica mais fluido. Então, é que eu falo para vocês, olha, não tem como vocês não pegarem um artigo em inglês e se permitirem ler, porque ali é uma linguagem técnica, previsível, claro que vai ter uma conjunção, uma expressão ali que pode adentrar que você vai aprender, mas no geral é fácil de ler. Agora, o problema é, pega uma revista e vai ler a revista da língua. Aí ferrou. Pega uma revista e vai ler mesmo em inglês. É gíria, é falso cognato, são expressões locais. Até que eu brinco assim, tinha uma piadinha lá que eu tava na. Então, o Bernardo, que está hoje lá em Miami, né? Que era nosso assistente na época lá da Funcional, que ele falava assim, que a gente recebia os gringos, né? E aí tinha uns gringos Uhum. que estudavam português, né? Que falavam um pouquinho de português, eles entendiam. Ele falava assim, você quer ferrar o gringo que acha que tá falando português? Fala com ele manes, linguagem do humano. Que é gíria. Aí Uhum. ferrou o cara. Porque pô, ele aprende o português que a gente aprende no colégio. Agora, se falar uma gíria com ele, que é o tal do manês, vamos falar mano aqui, linguagem de mano. Pronto, ferrou o cara, entendeu? Acabou. Então, é isso que você falou. Então, você vê que está. E eu lembro, assim, que o pessoal tem muito essa trava, ai, a língua, tal. Bicho, que a Não gente é pensa a barreira. língua que nem. Não, não, mas o que a gente pensa a língua é aquela aulinha, gramática, prova que a gente teve no colégio. O que você está falando é uma coisa operacional, fluência, falar. Isso aprende indo e vivendo a língua. Porque quando você aprendeu português, você não teve aula de português. Você começou a Sim. acompanhar seus pais, ouvir seus coleguinhas e foi repetindo. Aí eu lembro o seguinte: pega as pessoas que saem do Brasil, que às vezes são analfabetas aqui no Brasil, mas falam português, vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, depois de 5 anos volta falando inglês fluente. Tiveram aula? Sim. Não. Viveram a língua, é o que você acabou de fazer. Estou aqui ouvindo francês 3 semanas, já estou entendendo. Então, o pessoal acha que ser fluente é estudar. Às vezes não, é viver a língua. E o pessoal fala, até aquele que estuda só vai ter fluência quando ele vive a língua também, né? Sim. Então, e esse desafio que você tem, Mari, mostra seu perfil e isso muito me seduz, que eu acho legal isso. Tem que contaminar os pares. Porque esse desafio que vai fazendo você subir os platôs. Então, eu tenho certeza que você vai falar francês e talvez outras línguas.
Oh, é Porque espanhol. é esse o desafio. E isso me contamina também, porque eu também tenho essa frustração que você tem, né? Só que eu sou mais chegado no Sim. espanhol. Eu queria estudar mais o espanhol, Não, mas o francês é é um outra, absurdo né? a gente não falar espanhol. Todo mundo fala assim, Exatamente. você é do Brasil? Ah, espanhol. Não, não fala espanhol. Exatamente. Como que você não fala espanhol? Você Nós mora deveríamos ter num... as três línguas, né? Espanhol, A gente, português e inglês fluente, né? a gente mora num Não temos. continente que é cercado por, sei lá, 10 países que falam espanhol e a gente não fala espanhol. Isso Exato. é muito absurdo. E tem a métrica, é o seguinte, é que são três línguas que a gente tem que aprender, né? Inglês, por causa dos negócios. Francês, que é a língua oficial da diplomacia, né? E alemão, para falar com o seu cavalo. Essa é a piada que o pessoal fala, né? É, tem Então, que ser mas mesmo, que o alemão não dá, não. O alemão não me arrisco. Não dá. gut, né? Wie geht's Ihnen? Mas aí Não, o é pessoal. difícil. Não, O- mas a- sabe que é difícil? É porque a gente não tá, mas pega. não, É, é. Se quiser, mas é, dá. exatamente. E o hospital, Mari, o hospital, a estrutura também é bem impactante, né? Quando você chegou aí comparado com o Não, é Brasil, né? completamente impactante. Não é um hospital, né? É um centro hospitalar. Então, eu até fui pesquisar antes para tentar, para conseguir falar a quantidade de prédios ou de. Aqui eles chamam de batimento, né? Batimento é tipo o prédio, o departamento, assim. Então, fui pesquisar para ver quantos batimentos que tinham e não tem isso escrito certinho, porque é muito fluido, é muito estranho. Eles têm às vezes uma salinha num prédio qualquer que é do chuve. Então, acho que por isso que dificulta essa contabilização. Mas no centro hospitalar mesmo, principal, que é lá a estação de metrô, chuve, você desce, são 8 prédios maiores, que são prédios muito grandes, e tem uns outros menorzinhos também, prédios anexos, prédios só de pesquisa, então é mais ou menos assim. O prédio principal, que é o BEANCH, ele tem 17 andares, se eu não me engano, 16 andares, e aí o 8 é o... Aqui na Europa tem isso também, né? Tem muita coisa subterrânea, uma coisa estranha assim pra gente. Então o 8 é quando você chega no térreo, você tá no oitavo andar. Aí tem mais 7 para baixo. E aí depois vai até o 15, 16 para cima, algo do tipo. Acredito que seja isso. Eu nem tive tempo de andar em todos os andares. No primeiro dia, a secretária do serviço de neuroreabilitação, ela fez um tour comigo ali, mais ou menos. Mas não dá para ver tudo, então ela meio que me mostrou só os lugares onde eu ia ter atividades, né? Eles montaram o planning para mim, e aí no planning eu posso mostrar depois, tem a atividade do dia, o profissional que é responsável por mim, o número de telefone dele do Chuve, né? Que eles têm todo mundo tem um telefonezinho daqueles Nokiazinho mesmo, mas é só do hospital. Aí o telefone, o horário, se é manhã ou tarde, e a sala e o prédio. Então ela me mostrou os prédios que eu ia ter as atividades, né, durante o mês, porque se fosse para mostrar tudo não dava. Eles têm um prédio lindo, super moderno assim por fora, bem grandão, que é só de pesquisa oncológica. Então não é nem da oncologia, é só o prédio da pesquisa da oncologia. O da oncologia é outro. Tem o prédio, o hospital ortopédico, que é só ortopedia. Tem um departamento que é só da mão, igual lá na Unifesp, tem o da mão também. Então, tem essas separações. O pediátrico é muito grande, tem o pediátrico. Nesse BUSH, que é o maior de todos, tem a radiologia, aí são mais 3 andares só para radiologia. Aí tem, dentro do BUSH, tem umas coisas estranhas, tipo, tem a floricultura já, se você quiser comprar para visitar o paciente, tem salão de beleza, tem o restaurante dos funcionários, que é muito grande, aí você paga um pouco a menos pelo almoço. Tem 4 cafeterias dentro desse hospital principal. Então, é bem chocante a estrutura, bem chocante. O elevador me chocou muito também, porque eu fui entrando e eu não sabia onde que apertava no andar, porque você tem que apertar antes. Lá na frente tem um painel, aí você digita o número e aparece qual elevador que você tem que ir, porque são 10 elevadores. E aí eu não sabia disso no primeiro dia, eu entrei num elevador qualquer, fui parar num andar qualquer, foi uma bagunça. Mas depois eu entendi que tinha que ser A feito. gente paga mico, né, viajando, né? Não, paga mico demais, paga muito mico. E quando tô lá no hospital, vou tirar dúvida, eu com o meu crachazinho de funcionária do Chuve, indo tirar dúvida onde fica o banheiro. As pessoas ficam assim,
Era para você saber, né? Era para eu estar te perguntando. Mas tudo bem, faz parte, né? É, eles foram muito receptivos nessa parte de me dar um espaço, me dar a grade horária certinho e estarem abertos para dúvidas quanto a horários e tal. Então, no dia que eu cheguei, ela fez esse tour comigo, a gente foi buscar o meu crachá, a gente foi pegar os uniformes, que é uma parte muito legal também, os uniformes, que é daquele jeitinho dos filmes. Eu sei que no Brasil tem alguns serviços que já estão com esse sistema da lavanderia, que você pega, coloca no buraco, vai, coloca o seu crachá, aperta, ele sai, já passadinho. Eu posso trocar até 3, 4 vezes o meu uniforme na semana. É bem legal. E aí ela me deu uma chave pro meu armário também, mostrou a copa, tudo bonitinho. E aí depois disso eu falei, não, então tá, agora vamos começar, né? Aí inicialmente eu comecei rodando nos serviços de integração para conhecer. E eu acho que é importante isso e falta isso, né, na profissão do médico, ele saber essa parte multiprofissional, como é que funciona. Então eu fiquei uma tarde só na ergoterapia, outra tarde na neuropsicologia, outra tarde na fisioterapia, outra na fono, todos de pacientes da neuroreabilitação. E aí tem o prédio que eu mais fico, que é o Hospital Nestlé. Aqui é tudo da Nestlé, né? Que a Nestlé é daqui, aí tem muita coisa com o nome da Nestlé. E aí no Hospital Nestlé, ele é praticamente só da neuroreabilitação e tem algumas aulas da psiquiatria, e só, mas é praticamente só isso. O quarto andar é todo de internação pela neuroreabilitação. O quinto andar é de consultórios, então os neuros ficam lá e alguns neuropsicólogos também. O segundo andar é só da neuropsicologia e da fisioterapia. E aí vai indo a divisão dessa maneira. Tá acabando, Mário? É esse mês só? Depressão severa. Ah, e aí, tu quer ficar ou quer Estresse. voltar? Não, não voltaria. Não, se eu tivesse a opção, não voltaria jamais. Mas É gostoso, né? Foi impactada, tem né? que Que voltar. bom isso de você, viu, Não, Mário? muito bom, aprendi muito. E aí Você conseguiu ir treinar na CrossFit aí? Como é que é? Eu sei que você treina, faz não, CrossFit. Tem que não, eu visitar alguma vou. aí, pô, não dá tempo? Que é legal essa experiência. Eu vou tentar ir em algum cross, só que eu me permiti mais esse mês, eu falei, não, eu treino muito, né? O senhor sabe, eu sempre treinei muito, é uma E coisa tem que sempre treinar foi mesmo, é algo assim, não é só mente, é total. mente e corpo, né? Tem que fazer. Até para ter melhor Sim, mente, tem que sim, treinar forte corpo, né? Não tem jeito. pois é. Mas eu falei, não, esse mês eu vou me permitir conhecer as outras coisas, porque não sobra muito tempo, o dia acaba Imagino, é rápido. muito rápido mesmo, porque é como se só tivessem dois turnos, porque não tem noite, o sol se põe 8h40, 9 horas da noite. Então, 8 da noite ainda tá claro. Então você ainda tá achando que tá de dia, é como se tivesse de tarde. E quando você vê, já são 10 da noite. Você tem que ir dormir, porque senão não acorda pro outro dia 6 horas. Então, assim, é muito corrido, tá sendo muito corrido, e eu tô tendo que conciliar ainda os estudos da faculdade, das aulas que estão rolando aí, porque quando eu retornar eu tenho que fazer algumas provas, né, que eu perdi. Então, por isso ficou meio complicado. Mas eu tô fazendo coisa no parque. Aqui, os parques, eles são super lotados. Você pode... Agora que o parque domingo deve estar explodindo. Tem muito parque, as pessoas vão muito. Então, eu fui correr no parque, fazer yoga, esse tipo de coisa. Parar não para, E né, Mário? Não tem jeito, né? parar não pode parar. Parar É, não não dá pra pode parar, ficar, que senão fica a doente da mente cabeça. surta, É. surta, surta, surta. Não dá pra parar. Mário, você não conseguiu ficar um pouquinho a mais. Você vai voltar logo, acabar o estágio, você volta já. Eu tenho que voltar por causa das aulas, né? Se fosse em Não, outro não, o problema é a período, aula, né? É, é o mas isso problema. aqui, que se a gente pudesse, eu gosto assim, vai para um congresso fora, né? Tenta chegar uns dias antes, ficar Sim, uns dias depois para aproveitar, né? Porque durante o sim, sim. congresso, durante o estágio é meio puxado mesmo. Aí depois Eu você dei uma consegue sorte visitar muito outras grande coisas. da Páscoa. Eu dei uma sorte de pegar o feriado da Páscoa, que ele emendou muitos dias aqui. Então pegou sexta, sábado, domingo e segunda aqui. E aí eu consegui conhecer várias coisas. Eu fui em VV, que é aqui perto, que é super legal. É muito lindo. É a cidade que o Charlie Chaplin morou os últimos 30 anos da vida dele, se eu não me engano. É muito lindo, muito perfeição. Parece que você tá assim, num livro. É muito bonito, muito, muito bonito. Quando eu cheguei por Genebra, mas nem conheci Genebra, né? Fui ver a neve, peguei o último dia da neve nas montanhas aqui, coisa mais linda do mundo lá nos Alpes.
Que mais? Fui em Sion, ver castelo, ver vinícola também, em Lavaux, Montreal. Lavaux ou Montreal? Lavaux. E mas assim, deu para conhecer um pouco. Tô satisfeita já. Assim, não satisfeita 100% porque eu quero voltar. Que bom, que bom. Não, é isso aí, Mari. Mas Mas deu para olha, conhecer, sim. parabéns, eu queria parabenizá-la aí. Acho que você, entre outros colegas seus, gente da Liga que a gente tem mais contato, eu fico admirado pela dedicação e a garra que vocês têm, pela inteligência, pela disposição, né? Tudo que vocês estão colhendo hoje, eu falo, é fruto de contribuição individual e coletiva do grupo que se fortaleceu, e Sim, vocês, eu vejo, sinto e vejo assim a grandeza da conquista que ainda aguarda vocês. Parabéns, né, para você, a sua obrigada. família. Quando voltar, prepare uma aula para a gente também Com dividir certeza. isso com todos, né, desde a parte cultural, de cidades e da parte hospitalar, que você Sim. sirva aí de modelamento para os outros colegas, para os alunos, e, e é isso, parabéns. Fico muito feliz, tá? De vê-la aí, de usufruindo, aprendendo, e com certeza vai contribuir quando voltar, dada essa experiência, tá bom, Mari? Sim, Obrigado pelo com seu tempo. certeza. É, Obrigada, obrigada, senhor. Sou muito grata. Sempre te falo isso. Sou muito grata pela oportunidade, pela ajuda, que a gente sabe que não tem recurso nenhum. Às vezes muita gente acha, né, que você é professor de TEPAC ou algo do tipo para poder ajudar a gente da forma que sou ajuda. nada, eu sou. Não é nada. Eu brinquei uma vez, você está me lembrando aqui uma história, não lembro se foi o Arthur ou o Paulo, não lembro, que teve algum problema lá teve alguma situação nossa lá de aula, alguma dinâmica nossa lá, e aí eu fiz alguma exigência, eles ficaram meio contrariados. Eu falei, gente, é o seguinte, aqui nós estamos no amor, é namoro. Se tiver bom para ambas as partes, a gente segue namorando. Se não tiver bom, tá tudo bem. A amizade continua, a gente vai pro churrasco junto, e tal, mas a gente acabou a relação aqui, né? Porque eu não tenho nenhum vínculo, eu não sou nada. Vocês me aturam porque É. querem, entendeu? Aí Porque demos a tudo gente quer risada, e mesmo, tal. pode continuar quietinho aí. Não, mas é porque o pessoal acha que realmente você falou, o pessoal acha que eu sou professor da Antepac, eu sou nada, né? Não, Eu vou lá de perneta, né? Vocês me não, aguentam de e olha como engrandece a gente, né? Então, uma coisa às vezes mínima, né, de tirar um tempo, ter uma atenção, abre oportunidade tão grande assim pra gente e faz a gente crescer tanto a mente. Sou realmente muito grata pela liga, pelo senhor, pelos meninos, né? As meninas também, Rebeca, Maria Paula. Falei só da Alexandre e Gustavo, as meninas Não, o também. grupo é grande, o grupo está O grupo grande é grande e cada e eu vez acho está que alimentando com pessoas melhores, é muito legal. não, com os novatos aí perfeitos, eu acho que tô voltando com esse principal ensinamento ainda maior de fazer acontecer em grupo. Então, aqui não existe trabalho individual, é reunião. Todo dia são 5 reuniões e um monte de gente reunindo para discutir o caso. Ninguém faz nada sozinho e é como tem que ser, né? É isso aí, uma andorinha só não faz verão. Não mesmo. Então, Obrigada beleza, Mari, fica com pelo Deus, obrigado convite. Fique com aí, Deus. e a gente se vê no retorno, tá bom? Até semana, daqui 2 semanas. Tá bom. Tchau, Valeu. tchau. Beijão, Valeu. tchau.